Aê! Ê, chegamos aí. Já. Que honra, rapaz. Que honra estar chegando hoje nesse estado que eu adoro, que eu amo. Nessa cidade Ah, maravilhosa. unindo o sul e o É Nordeste. Que isso aí. maravilha! Oxe, Deus é mais. Bate, bada. Ai, gente, que legal, que legal. A gente sempre estava tentando fazer uma live bacana e, enfim, conseguimos, né? Juntar essa galera. Tava me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tava aumentando o volume pra mim aqui, né? Ah, entendi, entendi. Que bom que conseguimos, né? Ô, Graças a Deus. maravilha. Ah, esperando a galera chegar aí, mas me conte, fala aí pra galera sobre você. Bom, antes da gente começar a conversar aqui, né, eu já vou dizer para essa galera aqui, assim, ó, o papo hoje é sério, o papo é muito sério, e esse papo aqui eu sempre digo assim, a gente vai dividir, eu sou muito simplista, eu pego tudo que é problema, tudo que é coisa e transformo numa coisa muito simples para explicar de uma forma que qualquer pessoa possa entender, né? Tanto a mais evoluída quanto a menos evoluída, todo mundo entenda de uma maneira perfeita. Então, como é que a gente divide as pessoas hoje aqui? É duas pessoas. É daquela galera que gosta de ficar sentado na arquibancada, olhando, né? Às vezes criticando, às vezes falando mal, e não tem nada demais ficar na arquibancada sentado. Ou a galera que gosta de arremangar as mangas e correr e ser aquela pessoa atrás do troféu. Então, hoje a gente divide em dois caminhos. Então, se a galera aí já tá afim de ser a galera do cara atrás do troféu, a pessoa atrás do troféu, já pega essa pipinha, esse triângulo aí, já começa a mandar para os amigos. Vamos trazer a galera para cá. Traz a galera, porque assim, vai ter bastante assunto bacana. Tem muitos anos de experiência. A gente está juntando muitos anos de experiência aqui, eu e o Omar, né? De trabalho, de negócio de verdade. Né? A galera tem que entender que isso aqui não é programação neurolinguística de demagogia, não é coach com frase de para-choque de caminhão, é vivência, é coisa de verdade, é coisa que a gente provou que realmente tem um gosto amargo, mas que a gente soube fazer a nossa limonada bem docinha para vencer. Então, manda para todo mundo, manda todo mundo vir para cá, manda para grupo de WhatsApp, manda para Telegram, incomoda todo mundo, manda todo mundo vir para cá hoje, que hoje é aquele dia que a gente vai instalar um monte de preguinho na cadeira de vocês, que é para ninguém ficar parado. Isso mesmo. Que felicidade. Semana passada, na maratona, as pessoas ficaram impressionadas com isso, vendo a vivência minha e de Alice e entendendo como a gente superou. E aí eles ficavam, poxa, vocês não estão dando exemplo de cliente, estão dando exemplo de vocês. Eu digo, a gente aprende vivendo, né? E Claro, tem não tem. gente, e vocês vão aprender hoje com a vivência da gente, que é melhor ainda, né? Claro, hoje a gente vai. Esse que é o nosso papo hoje, a gente conversar sobre as nossas vivências, as nossas experiências, que, na verdade, são a mesma coisa. Né? A gente usou o mesmo poder para chegar onde a gente está hoje. Né? Vocês na batida que vocês estão, eu na batida que eu estou hoje. A única diferença são os objetivos, que são objetivos um pouco, caminhos diferentes, né? São os mesmos objetivos, mas com caminhos diferentes. Então, hoje a gente vai alinhar toda essa história, fazer uma conversa bem bacana e a galera que já digo, a galera que tiver papel e caneta perto, já fica com papel e caneta perto, porque vai sair muita coisa boa, muito insight bacana e é coisa assim prática, que eu tenho certeza que se pegar, anotar, você entender o que está acontecendo e já assim, ó, eu já digo, os insights que acontecer nessa conversa aqui, você tem as pessoas que estão olhando, você que está olhando aí tem 24 horas para colocar em prática, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta, Isso mesmo. né, que o negócio realmente funciona. O que a gente vai falar para vocês e conversar com vocês aqui funciona. Eu experimentei na minha vida, o Elmar experimentou na dele, a Elisa experimentou na dela, e eu conheço esses dois, eu tive a oportunidade de passar um final de semana inteiro com eles aí, conhecendo a história deles, então eu sei o que eu estou falando. Eu garanto para vocês que vai sair muita coisa boa daqui, e eu já estou dizendo que se é uma pena que a gente tenha só uma hora, né, para conversar. Então, Ah, né, então vamos ter que beleza. botar. Já fica o insight da gente poder fazer algo mais, né? Já Exatamente. vai ficar isso, deixar a galera com esse desejo. Um aulão no YouTube, um negócio assim, pra gente poder realmente fazer uma coisa, realmente bagunçar, sacudir o barraco da galera aí que tá do outro lado aí
essa baianada da gauchada, dos paulistas, de todos os brasileiros aí que estão vindo para assistir o nosso bate-papo aqui hoje. Isso mesmo, isso mesmo. Tá aí com o chimarrão, é? Sempre, né? Aqui o meu amigo tá sempre comigo aqui, né? Onde ele vai, ele tá sempre, tô sempre com ele aqui, ele sempre comigo. Não, meu parceiro de reflexões, né? Ô, porra! Ah, eu tô bem feliz, tô bem feliz. Pra quem não me conhece, a galera de Emanuel que tá chegando, eu sou psicoterapeuta holístico, trabalho com treinamento de alto impacto emocional. Passei por uma transição de carreira, eu era oficial da Marinha Mercante, e aí não dava mais para impactar só a galera de bordo, né? Resolvi impactar o mundo, tá? E aí acabei, agora só tô nessa vibe mesmo, trabalhando com, impactando pessoas, com as terapias holísticas, entendendo todo, né? E no treino, a gente se conheceu no treinamento de palestrante, né? Que a gente queria Exato. melhorar mais esse jeito de palestrar da gente, né? Cara, e eu vou te dizer assim, cara, tu literalmente, tu queimou teus barcos, né? Literalmente, tu botou fogo no teu... tu botou fogo nos barcos nessa transição de carreira. Eu tenho muito orgulho de te conhecer e saber a realidade do que foi, né? Do como era a tua vida, né? A questão financeira de trabalhar com o que tu trabalhava, né? Que era uma coisa diferenciada para se aventurar num mundo que tu tem experiência, mas é um mundo que, cara, como a gente está vivendo isso dia após dia, é muito desgastante. A gente ama, né? A gente corre por amor, então a gente não cansa, mas mesmo assim desgasta bastante dia após dia. Tu tá criando conteúdo, cada vez está buscando mais pessoas, cada vez está impactando mais vidas. Então, já fica aqui, né, o meu recado, que eu tenho muito orgulho da tua amizade, da amizade com a Elise. Espero em breve estar em Salvador aí para a gente poder conversar mais de perto, assim que passar, dar uma tranquilizada nesse momento do nosso país aí, a gente poder estar conversando pessoalmente, quem sabe tá fazendo algum trabalho em Salvador aí, tá juntando uma galera aí dentro de algum local para fazer um treinamento massa aí com todo mundo. Com certeza vai ser um negócio para estourar, né? Para deixar todo Com mundo de cabelo em certeza. pé. Ah, com certeza, com certeza. Mas e aí, conte pra minha galera quem é Emanuel, além de ser xará do meu pai. Ah, pois é, né? Eu sou xará do seu pai, ainda tem que ir aí, vou ter que ir aí fazer um churrasco para ele aí em Salvador. Então, assim, ó, quem é o Emanuel? Cara, eu sou policial militar por formação, é a minha primeira profissão desde 2006, né? Desde os meus 19 anos. Então, desde os 19 anos eu ingressei na polícia, ingressei pelo Batalhão de Operações Especiais aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, né? Fui atleta de alta performance até 2014, né? Sou faixa preta de jiu-jitsu, sempre gostei de competir. A competição sempre teve muito viva nas minhas veias, eu sempre gostei muito disso e procurei o esporte como uma válvula de escape para o estresse que eu tinha, né? Como eu trabalhava num batalhão especializado com uma demanda muito grande, né? De áreas de risco, de ocorrências de alta complexibilidade, acabava que eu tinha muito estresse, eu precisava desovar esse estresse em algum lugar. Então, eu encontrei no esporte, né, essa válvula de escape naquele momento, né, porque eu ainda não trabalhava muito essa questão de desenvolvimento pessoal, eu conhecia, mas não era algo que eu demandava prioridade para aprender. Mas aí, em 2014 veio a oportunidade, né, eu ganhei a oportunidade da minha vida, que foi um acidente, né, um acidente de moto, onde eu acabei sendo cortado por um carro, caí dentro do corredor de ônibus, e aí dentro do corredor de ônibus, né, geralmente dentro do corredor de ônibus passam ônibus, e eu acabei sendo atropelado por um coletivo, né, e passou em alta velocidade. Graças a Deus estava em alta velocidade, eu acabei entrando embaixo do eixo traseiro e ele passou por cima do meu peito, né, e aí foi que começou toda essa brincadeira, né, toda essa batalha que virou a minha vida desde então, né, porque eu passei, né, tive diversas fraturas, tive quase todos os ossos da parte de cima do corpo fraturados, então foi vértebras da costela, vértebras da coluna fraturadas, 8 costelas, perfurei pulmão, perfurei rim, né, teve a desfragmentação de escápula, então tive um monte de lesões ósseas e mais uma lesão que foi permanente, que foi a perda total dos movimentos do meu braço esquerdo.
E aí foi aquele negócio, né? Eu passei mais de 30 dias internado, cheguei no hospital, saí do hospital já viciado em morfina, né? Porque eu tinha muitas dores, eram muitas fraturas, então as dores eram realmente algo que beiravam insuportável. Então era só a base de remédios, então eu acabei me viciando naquela droga. E aí, quando eu cheguei em casa, eu precisei trocar esses remédios por outros remédios controlados para poder dar alta, sair do hospital, eu acabei me dando conta da realidade, né? Então, e foi um baque muito forte. Eu cheguei em casa, eu era um atleta de alta performance, né, no auge da carreira, com 28 anos, um policial de um batalhão especializado, e aí eu cheguei em casa 30 dias depois, agora eu era um deficiente físico, eu já não servia mais para fazer o que eu fazia na rua, eu não servia mais como atleta, meus patrocinadores abandonaram, 90% dos meus amigos foram embora, né? Saíram, se afastaram, e ali eu vi que a vida era era um grande ponto de interrogação. E ali foi uma grande virada, porque teve o fundo do poço, né? Eu ainda fui um pouquinho mais longe para quem acha que estava ruim, a coisa ainda piorou um pouquinho mais, né? Então chegou um ponto em que as dores eram tão grandes, né? As dores que eu tinha eram tão grandes que eu sofro, é uma dor normal, é a síndrome do membro fantasma, né? Geralmente os cadeirantes têm isso, né? As pessoas acham que outras lesões não tem, mas tem, que é tu sentir o membro, que é o braço, no caso eu sinto que ele existe, né? Tem alguma sensibilidade, mas grande parte das informações que o cérebro manda chega em forma de dor. Então é sempre dor, né? Como não tem os fios para chegar, os nervos para chegar, é sempre em dor. Então isso era insuportável, porque além de eu estar em casa sem poder fazer o que eu gostava de fazer, sem poder trabalhar, né? A cabeça trabalhava contra, e eu acabei chegando a um ponto de começar a misturar os remédios que eu tomava com álcool, né? E aí literalmente foi o fundo do poço, foi ali realmente a coisa acabou, né? Ali a minha vida realmente estava indo de mal a pior. E aí foi aí que as coisas começaram a mudar, porque não era eu, né? Eu tinha perdido literalmente a conexão com o ser humano que eu era, com a pessoa que eu era, com as minhas qualidades, né? Com as minhas características positivas. E aí eu comecei a entender, e graças à ajuda da minha família, né? A minha esposa e a minha filha, que eu só tinha uma na época, eu pude entender que a vida era mais do que aquilo ali, né? Então eu entendi que a minha vida a partir dali ela tinha que ser um exemplo, né? E o gancho que eu precisava era exatamente ser o exemplo para a pessoa que eu mais amava na vida, que era minha filha de 3 anos, né? Então eu podia ser um exemplo de um pai que desistiu ou do pai que deu a volta por cima e venceu. Eu escolhi o caminho de vencer. É por isso que eu digo que nós temos a escolha sempre de escolher. Ou a gente fica na arquibancada olhando as pessoas vencer, ou a gente entra para o jogo, bota a pele em risco e vai ser o cara atrás do troféu, né? Então a gente sempre tem essas duas escolhas. Eu escolhi ser o cara atrás do troféu, para mostrar para ela que quando ela passasse por problemas na vida dela, ela poderia olhar por cima do ombro dela e enxergar que o pai dela passou por coisas piores e venceu, então ela teria plenas condições de fazer muito melhor do que eu fiz, né? Porque é o natural de todo pai querer criar um filho melhor do que ele, né? Melhor do que o ser humano que ele é. E aí a coisa começou a rolar, porque o que eu comecei a entender? Aí eu comecei a olhar para o desenvolvimento pessoal de uma forma mais carinhosa, porque eu queria entender o porquê que a minha cabeça me sabotava tanto. Por que meus pensamentos eram tão ruins? Por que eu não conseguia enxergar além daquilo ali? E aí eu comecei a estudar como funcionava o cérebro, por que as coisas aconteciam desse jeito, por que eu pensava coisas tão negativas. E aí eu comecei a entender como é que funcionava o jogo da minha cabeça. E aí coisas começaram, consegui mudar a minha forma de pensar, entrei num processo de abstinência sozinho. Então, quando eu tive esses problemas com o álcool, com os remédios, o que eu fiz? Né? Eu me tranquei dentro de casa e me isolei. Eu tomava remédio para tudo, era remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dor, remédio para não dormir durante o dia, para poder manter minhas atividades. Então, quando eu cortei tudo aquilo ali, literalmente eu não dormia. Né? Eu passava dia e noite acordado, dormia 10, 15 minutos por noite, que era o tempo que eu deitava na cama e achava que tinha dormido, e acordava 10 minutos depois e não dormia mais. Então isso foi durante algum tempo isso aconteceu. Né? Então o que eu fui fazer depois disso? Né? Chegou num tempo que eu não conseguia mais, eu já estava entrando em colapso, porque eu não dormia, não conseguia, não me alimentava direito. Então o que eu fiz? Eu voltei ao esporte. Eu voltei a treinar de uma forma muito, muito simples, né? Porque agora tudo que eu tinha aprendido não funcionava mais agora.
né? Eu não tinha um braço, então eu tinha que adaptar tudo que eu tinha aprendido em 7 anos de tatame como lutador, eu teria que adaptar tudo de novo. Então, e tinha a questão das fraturas também, que ainda não estavam 100% consolidadas, então eu fui muito devagar. Mas o que eu fui? Eu fui quebrando meu corpo aos poucos. Eu fui quebrando, até que chegou um ponto que ele não aguentou mais. Ele disse, beleza, agora eu não tenho o que fazer, eu vou ter que dormir, vou ter que descansar. E aí que a coisa começou a andar. Então eu já dormia 1 hora, 2 horas por noite, 3 horas, e foi aumentando até que se regularizou. Né? Em 6 horas eu passei um bom tempo dormindo só 6 horas por noite. Né? E aí depois disso, sim, depois disso eu já estava mais tranquilo, mas não sentia mais falta dos remédios, né? Apesar de ter as dores. E aí depois disso eu fui fazer uma cirurgia de reconstrução dos nervos, que aí com o tempo, 1 ano e pouco depois, as dores diminuíram 50%. Hoje eu ainda tenho dores, eu sinto dores o tempo inteiro, né? A dor é minha companheira, né? Então hoje é como se fosse, eu sempre gosto de usar essa analogia, quando a gente dorme em cima do braço, né? Quando a gente acorda, o braço está formigando, aquela sensação de queimação e formigamento, eu sinto ela 24 horas por dia. Às vezes é um pouco pior, Caramba. às vezes é um pouco pior, às vezes um pouco melhor, mas depende muito da influência do clima. Por incrível que pareça, funciona com influência do clima. Então eu sei quando vai chover, eu sei quando está muito úmido a dor, e aqui no Rio Grande do Sul é muito úmido, né, o tempo. Então, às vezes, quando a umidade está muito alta, eu acabo sentindo, né, um pouco mais de dor, um pouco mais de dar algumas crises, mas eu não tomo mais remédios para isso. Né? Eu aprendi a conviver com a dor dentro do meu corpo, né? E ela não me incomoda, eu não incomodo ela, e a gente vive em paz dentro da mesma cápsula, né? Então isso aí que foi aí que a coisa começou a fluir, né? Porque realmente Entendi. eu entrei de cabeça mesmo dentro do desenvolvimento pessoal, de aprender como funcionava, por que acontecia, né? E aí voltei a trabalhar. Mas antes de você chegar aí, isso tudo devido à sua filha. O objetivo fundamental é que você queria passar para sua filha, pela sua família, porque parabéns para sua mulher, ela foi porreta de ter continuado e ficado do seu lado mesmo, sabe? Não, com Porque deve ser difícil pra caramba viver nesse processo. E você, que bom que você conseguiu enxergar sua filha como um objetivo para você sair dessa, né? o que acontece? Foi minha primeira namorada, né? Eu conheci ela com 18 anos e a gente está junto até hoje, já há 16 anos juntos. Então, ela suportou bastante coisa. Eu tenho que dar os créditos para ela, porque era terrível. O que acontecia comigo foi terrível, né? Eu cheguei. Tanto que, sim, eu perdi mais de 25 quilos nesse período entre o acidente e Caramba. até essa virada de chave foram 25 quilos. 20 foram só no hospital. Né? Eu perdi 20 quilos em 30 dias. Né? Então, para ter uma noção, vivendo dentro de um quarto de 3 metros por 3 metros, que era o meu quarto de UTI, todo branco, sem janela. Eu não sabia se era dia, se era noite, eu não tinha televisão, não tinha nada. Né? Eu aprendi a regular as coisas pelo horário das refeições. Era, tá chegando o almoço, eu sei que é meio-dia. Tá chegando a janta, eu sei que é 8 horas da noite. Então, era mais ou menos assim que eu regulava o tempo. Só que tudo isso foi me dando bagagem, foi me dando, foi criando, amplificando qualidades que eu já tinha, né? Principalmente a questão da paciência, de ter o tempo, que eu sempre digo para as pessoas, cara, as pessoas dizem que precisam de muito talento. Não, cara, tu precisa ter paciência para plantar e a paciência e o tempo para colheita, né? Básico. Então, tempo e paciência são as regras básicas para qualquer coisa que tu vai fazer na vida, né? Com certeza, tempo e paciência elas são essenciais, né? E para mim não foi diferente. Então chegou num ponto ali que eu comecei a trabalhar e aí eu saí, eu voltei a trabalhar no batalhão onde eu trabalhei, onde eu exercia minha função, e ali era aquele negócio, né? Eu chegava lá, era como se eu enxergar, eu via, era como se quando o cara era pequeno, eu não sei como é que funciona em Salvador, mas eu acho que mãe é igual no mundo inteiro, né? Então eu chegava, era aquele negócio, parecia aquele dia quando a mãe botava o cara de castigo, e aí em vez de tu ficar dentro de casa, tu ia para frente da casa, pra frente de casa, ficar sentado, emburrado, e via todos os teus amigos indo brincar. E tu não podia ir, né? Porque tu tava de castigo. Era exatamente assim que eu me sentia no meu trabalho, porque eu sempre amei eu sempre amo o que eu faço, né? Então, e eu me sentia assim, aquilo aí eu tava entrando num looping de novo de depressão, entrando num protocolo de merda de novo, né? A galera, desculpe, eu gosto, eu uso muito o linguajar, como é que eu vou dizer, linguajar adulto, né? Então, às vezes vai rolar algumas palavras aí mais fortes,
mas é um protocolo, é um ciclo de merda. Então, eu sempre digo, as pessoas quando entram em depressão, elas têm um protocolo para exercer, para passar, gatilhos onde elas vão chegar lá, né? E hoje eu sempre digo, cara, se tu identificar esse gatilho, tu nunca mais cai nessa armadilha, né? E eu sei o meu, então hoje eu sei. No primeiro gatilho eu já sei que, ó, não, aqui não, velho. Aqui desse jeito aqui não, né? Então, e aí foi que eu fui transferido para outro local a convite de alguns colegas. E aí comecei a estudar, eu comecei a ganhar cursos, ia para curso em tudo que era lugar, comecei a ficar conhecido até que surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar nas Olimpíadas. Eu fui trabalhar nas Olimpíadas, eu fui trabalhar no sistema de inteligência, né, que é um trabalho disfarçado, né, um trabalho de segurança Sim. disfarçado, e fui trabalhar com a questão do terrorismo nas Olimpíadas, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Então eu fiquei 2 meses lá trabalhando, né, trabalhando dentro do Parque Olímpico, no meio da galera. Então eu passava despercebido, porque ninguém acreditava que um policial seria deficiente física, né? É uma coisa totalmente É. fora do normal. E é tão anormal que dentro da realidade das Olimpíadas eram 51 mil agentes de segurança. Eu era o único com algum tipo de deficiência trabalhando em todo o complexo, todo o estado do Rio de Janeiro. Então, cara, foi uma coisa Não, muito, na muito. verdade, a carreira militar, normalmente, quando tem algo desse tipo, aposenta a pessoa. Eu achei até quando você falou que era na época, porque eu digo, oxe, não aposentaram ele, porque normalmente aposentam, dão um jeito para aposentar, que é mais fácil, por causa dos problemas psicológicos que acarreta, né? E Sim, não, aí, foi me oferecido, né, que eu me aposentasse. Com 28 anos, velho, me aposentar. Eu dei risada quando me ofereceram isso. Eu comecei a rir da cara do meu colega, porque, cara, é um absurdo tu me propor isso com 28 anos de idade. Eu me aposentar. Eu nasci para fazer isso. Eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Eu sou um policial. Então, desde muito pequeno, eu sonhava com aquilo ali. Então, pô, eu ia desistir por causa de um braço, vamos dizer assim, tá? Porque é como eu enxergo, eu não consigo enxergar isso como obstáculo, entendeu? Hoje eu enxergo o meu acidente, a minha trajetória como uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Porque eu não me orgulho da vida que eu tinha antes, apesar de não fazer nada errado. Mas eu não exercia nada, eu não exercia nem 10% do potencial que eu posso alcançar, que hoje eu nem sei, eu estou em plena evolução, mas eu ainda não sei o tanto que eu posso crescer ainda, né? Então eu evoluo todo dia buscando o meu máximo todos os dias para saber até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir, né? E eu fazer isso aos 28 anos, eu me sacrificar aos 28 anos, seria um absurdo. Eu estaria me suicidando, literalmente me suicidando, né, para a vida se eu tivesse feito isso. E, graças a Deus não fiz, né? Na minha cabeça, graças a Deus ali já estava mudando, já estava me ensinando que seriam coisas diferentes. E aí o que aconteceu, né? Nas Olimpíadas virou a chave para mim voltar a competir. E aí é que a coisa realmente começou a acontecer, né? A coisa começou a acontecer na realidade, né? Aí eu voltei para Porto Alegre, comecei a treinar, busquei academias, preparação física, tudo. 60 dias depois já voltei a competir. Aí já caí direto num campeonato mundial de jiu-jitsu lá e tal, já para pessoas com algum tipo de deficiência. Venci a competição, né? Venci aquela competição. E aí aconteceu algo que foi eu tinha um grande problema com o senso de merecimento antes do meu acidente, né? Eu sempre fui muito esforçado, sempre tive muita atitude, sempre busquei o resultado. Mas eu sempre acreditava que as pessoas mereciam mais do que eu aquela coisa. Então, todas as competições que eu participava, eu competia quase todo final de semana. Todas as competições que eu participava, eu tinha certeza que um dos lugares do pódio era meu, mas nunca era o primeiro. no Então, primeiro. de 2017 até 2014, até 2013, que foi minha última competição, né, de como sem a deficiência, eu sempre ficava em segundo lugar. Sempre. Não importa a competição, não importa quem tivesse, não importa quantos atletas estivessem lutando, disputando aquela vaga. Eu sabia que o segundo lugar era meu. Então eu chegava na final, eu entregava porque eu acreditava, né, que a outra pessoa merecia mais do que eu mesmo que eu tivesse me esforçado para conseguir. Então foi uma virada de chave muito grande quando eu venci a competição. E aí, cara, como eu digo para as pessoas assim, vencer é viciante. E ele é um caminho muito simples de tu fazer. Depois que tu trilhou ele a primeira vez, tu nunca mais esquece ele. E aí é só tu estar disposto a literalmente pagar o preço. Porque tudo na vida tem um preço. Eu sempre digo para as pessoas, cara, não existe ganhar ou perder. Tu vence ou tu desiste, não tem outro caminho.
né, para percorrer na vida. Então, depois que tu aprende o caminho para ganhar, para vencer, e é como o Tony Robbins diz que o sucesso deixa pistas, né? Então, depois disso, cara, é só seguir o mesmo caminho para qualquer coisa. É uma receita de bolo muito simples. Tu só vai trocar, né, os passos que tu tem que dar, o planejamento que tu tem que fazer, né, para poder chegar a alcançar o objetivo que tu quer, né? E é E isso que vai hoje adaptando, né? E vai exatamente, adaptando. Né? Cada batalha tem alguma coisa que você vai adaptar, mas o caminho é o mesmo. E é exatamente. isso mesmo, né? Só que, tipo, não é fácil, não é na primeira que você vai vencer, né? Sempre a gente tem barreiras a quebrar, né? Sempre tem, tipo, você tem que quebrar essa barreira do merecimento. Eu tive que quebrar a barreira do elogio, sabe? Eu não me achava também dessa coisa da autoestima e eu não conseguia receber elogio. Eu achava sempre, ah, não, que nada, sempre tem alguém melhor, né? E aí meu irmão mais novo que chegou para mim e falou, rapaz, pare com isso, aceite o elogio. Aí eu comecei a aceitar o elogio e eu digo, ó, menino, é bom aceitar elogio. É verdade. E aí a gente vai mudando a nossa mentalidade. Eu acho isso fantástico. E aí que eu comecei a planilhar tudo que acontecia comigo, né? Tudo que eu tinha Planejar, como. Oi? planilhar mesmo. Isso, é escrever, eu escrevia tudo, né? Tudo que acontecia, eu escrevia para poder me lembrar depois do que eu estava fazendo, para não ter nenhum tipo de esquecimento, né? E aí o que aconteceu? Depois disso eu conheci outra federação, né? Outra federação de eu que estava começando um trabalho com atletas, né? Com para-atletas no caso. E aí que eu entendi assim que eu digo, cara, isso aqui tem futuro. Aqui tem futuro, tem um caminho que não foi trilhado aqui. O que que eu fiz? Eu voltei para Porto Alegre e comecei a me dedicar nos treinos e me dedicar a estudar mais sobre a minha mente, de como entender o jogo, o que que eu precisava evoluir, que habilidades eu precisava ter para chegar. Porque quando eu me acidentei, quando eu me acidentei, eu tava de férias do meu trabalho, e aí quando eu sofri o acidente, eu estava há 2 semanas de embarcar para os Emirados Árabes para disputar um campeonato mundial, que era o meu sonho como atleta de jiu-jitsu. Então eu tava 15 dias de embarcar, eu tava na melhor fase física da minha vida, em melhor performance, eu tava voando, literalmente voando. E aí aquele meu sonho foi quebrado, né? Aquele sonho, porque provavelmente eu chegaria lá e ficaria em segundo lugar, né? Então, essa foi a parte boa, né? Essa foi a parte boa do acidente, né? Então, e, aí, e o que que aconteceu depois disso? Cara, quando eu me dei conta, assim, eu vou correr na frente. Então, ninguém estava enxergando aquela oportunidade ainda, né? E eu sempre digo para as pessoas, cara, tu vai enxergar a oportunidade quando tu procurar a oportunidade que tu quer. E quando eu vi, cara, isso aqui dá para correr na frente, dá para chegar muito bem lá na frente. Eu comecei a buscar performance. Quando começou a temporada, de longe, eu era o atleta mais bem preparado, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então, o que que aconteceu? Eu ganhei a primeira temporada de ponta a ponta. Então, eu tive as competições que me classificavam para o Campeonato Mundial nos Emirados, que não era o meu objetivo, tanto o meu objetivo, mas eu tinha aquele sonho, né, dentro do meu peito, né, dentro da minha mente, que me maltratava, que dizia assim, cara, tu tem que ir, tu tem que ir, tu tem que ir, teu lugar é lá, teu lugar é lá. E aí aquilo ficava martelando o tempo inteiro, enquanto eu não fui, eu não consegui calar aquela voz ali que me incomodava, né, para que eu tivesse que realmente ir lá, botar meus pés lá e competir, fazer o que eu gosto lá. E aí, cara, tempo depois eu fui a Abu Dhabi em 2018. Foi o primeiro ano que eu cheguei lá. Pode ver, 4 anos depois do meu acidente, eu fui realizar o meu sonho lá de competir. E felizmente conquistei a competição, né? Inclusive foi contra um paratleta, né? Contra um paratleta aí de Salvador que eu fiz a final. É um grande amigo meu, sempre me dificulta muito as competições. É um atleta duríssimo, né? Que tem a mesma lesão que eu. A diferença é que a dele é amputado, né? E é um cara que até quando eu for em Salvador eu tenho que ir lá treinar com ele. Né? Eu não lembro qual é o bairro dele agora, mas eu sei que ele mora aí. Porque a gente até inclusive dividiu o quarto, né? Na final, né? E para te ver como eu tava com a minha mente, se fosse em outros momentos, eu dividi com ele o quarto, porque ele foi viajar, não tinha onde ficar, né? Não tinha onde ficar. Eu tenho 2 camas no meu quarto, pode dormir lá. E mesmo assim, sabendo que no outro dia a gente faria a final de um campeonato mundial
do outro lado do Oh, que mundo, massa isso. né? Então, cara, são coisas que para aí eu comecei a ver que, cara, realmente eu tô chegando numa maturação mental muito boa, porque eu não tô deixando interferir, né? Que nem aquele negócio fazendo alusão ao teu antigo trabalho, né? O barco só afunda quando a água que está fora entra para dentro, né? Caso contrário, ele Isso. não vai afundar nunca, né? Então, o meu barco estava muito bem vedado, muito bem blindado para que as interferências de fora não entrassem. E isso deu certo. E quando eu voltei para casa, já era um outro mundo, já era uma outra atmosfera, né? Já era uma outra batida. E aí vieram as críticas, né? Vieram toda aquela coisa porque é para deficiente, é mais fácil, né? É sério que você tem que ouvir isso? Sério, eu ouvi isso e muito mais, cara. Eu não pude dar aula, eu fui convidado para dar aula numa academia e eu não pude dar aula porque aí o proprietário na época não curtiu a ideia de ter um professor, um faixa preta que tinha menos mobilidade do que outro. Então a minha capacidade de ensinar foi questionada. Então, só que hoje, cara, eu amo de paixão esse cara, eu nunca tive a oportunidade de dizer isso para ele, mas ele mudou a minha vida nessa atitude dele, né? Porque literalmente aquele não dele foi o não que me virou a chave, que me transformou no cara que eu sou hoje, né? Um cara que eu não, eu literalmente eu não respeito meus próprios limites, né? Eu tenho eles, eu conheço eles, mas eu não respeito eles. Então todo dia eu bato incansavelmente neles, eu não tenho mais aquele bloqueio de rejeição, de crítica, que as pessoas vão criticar, que as pessoas não, cara. Se eu acho que é certo, é correto, não é imoral, não é ilegal, eu vou fazer. Ainda mais se for para contribuir com as pessoas que estão do outro lado, né? Que estão me assistindo, que seja numa palestra, num treinamento, num curso digital, em alguma mentoria que eu faça, né? Então eu sempre trabalho muito com isso. E aí aquela coisa da crítica se transformou. Aí eu, beleza, né? Foi sorte, então tá. Então eu vou começar outra temporada. Comecei outra temporada, ganhei a outra temporada de ponta a ponta de novo, né? Ganhei, fui em 2019, lá foi eu de novo para Abu Dhabi. Fui lá, ganhei de novo, bicampeão mundial, né? Meu terceiro título mundial, né? Mas o bicampeonato da mesma federação. E aí assim, tá, agora eu voltei, agora tu diz, agora pode dizer que é sorte, né? Agora pode confirmar que é sorte, que agora eu vou dizer que se não, realmente é sorte, né? Não tem como o cara ir lá e repetir tudo de novo, né? Ou eu tinha muitos amigos, né? Muitos amigos lá que me ajudavam demais a poder conquistar, né? E aí a coisa mudou, porque literalmente chegou um momento em que, cara, é que nem eu digo, a minha vida ela foi recheada de críticas e pessoas que não apostavam. Então, no início, quando eu me acidentei, as pessoas não apostavam que eu pudesse voltar a vestir uma farda, que eu pudesse vestir um kimono de novo e competir. Depois, quando eu ganhei uma competição, as pessoas não acreditavam que eu pudesse ir lá e realizar o sonho e ir do outro lado do mundo conquistar aquela competição. Não contente, eu fui lá e fiz 2 vezes. E aí, o que aconteceu? De novo, mais uma vez, né? As pessoas assim, quem sabe, eu botei na minha cabeça, eu não sei de onde é que eu tirei isso. E eu falei, cara, eu quero dar palestra. Eu quero palestrar. Eu quero falar para as pessoas. E eu sempre fui um cara muito tímido. As pessoas que me conheceram quando eu era mais novo, eu era muito tímido. Tipo, se eu tivesse que ir num lugar, numa festa, eu sempre uso esse exemplo, né? Pelo menos, principalmente com a gurizada mais nova, com a galera mais nova, quando eu faço palestra, eu uso o exemplo. Cara, se eu tivesse que ir numa festa e se eu soubesse que tinha uma menina lá que eu gostava, que estava lá, eu passava uma semana com dor de barriga, pensando, ensaiando o que eu ia perguntar para ela, de tão tímido que eu era. E, cara, eu botei na minha cabeça que eu ia palestrar, vou palestrar, e aí fui pedir ajuda para as pessoas, para algumas pessoas que eu conhecia na época, e as pessoas de novo diziam, não, tira isso da cabeça. Que história que tu vai contar? Pô, quem faz o seguinte, escreve um livro, Poxa, que né? história você tem para contar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Cara, Deus. Tem aqui, isso, um cara isso disse que que você é iluminado. Eu acho que ele que cria a própria luz dele. Sabe? É isso que a gente está vendo aqui. A gente pode criar a nossa própria luz. Mas exatamente, né? Eu gosto muito daquele filme do Coach Carter, né? Que tem até no Netflix, eu indico para quem quiser olhar. Tem uma parte do filme que um dos alunos diz pro cara, né? Que o nosso maior medo não é o da escuridão, o nosso maior medo é o de sermos uma luz muito grande, né? De sermos iluminados além da conta. E esse é o nosso maior medo, entendeu? De sermos muita luz. E nós somos seres de luz, nós somos energia pura. E as Isso pessoas, mesmo. entendeu? E, cara, quando a pessoa entende isso, que, cara, é aquele negócio, quando tu te liberta para brilhar,
tu começa a afastar tudo que é de ruim de ti, principalmente pessoas. Tu afasta as pessoas ruins de ti. E ao mesmo tempo tu começa a aproximar pessoas que vibram na mesma frequência. Então isso é muito bom, porque tu vai, ao longo da tua caminhada, tu vai tendo decepções, óbvio, tu vai conhecendo pessoas que querem subir no teu carro só para aproveitar, para pegar carona no que tu tá fazendo, né? E acontece, isso é natural, é normal, a gente tem que aprender que isso vai acontecer no caminho. Mas isso não é motivo para desistir, né? O único motivo hoje para te desistir é se tu morrer, né? Se tu morrer, aí sim, tu desiste, porque não tem como tu fazer diferente. Entendeu? Por isso que eu digo assim, as pessoas, bato muito isso nas mentorias, que as pessoas, o ser humano, ele pegou um carinho, um apego pela palavra impossível, que, cara, me dá uma raiva, entendeu? Quando eu ouço isso, cara, é impossível. Cara, mas impossível é o quê? Tu sabe o que é impossível. Tu tem noção do que é impossível. O resto das coisas são só difíceis. Elas não são impossíveis. Impossível é eu voar, né? Impossível eu andar sobre a água. Isso é impossível, né? Isso é impossível. O resto é somente difícil. Só tem que estar disposto a pagar o preço, porque vai doer. Em algum momento vai doer. E aí as pessoas perdem esse costume, porque que nem eu digo, é a teoria do macaquinho. Inclusive eu falei isso numa mentoria essa semana passada, que é a teoria do macaco, porque o macaquinho serelepe, ele pula de galho em galho, né? Quando aquele galho não serve mais, que ele vê que aquele galho vai quebrar, ele pula de galho, ele troca de galho. O que acontece? As pessoas fazem exatamente a mesma coisa. Quando começa a ficar difícil, elas trocam de galho. Quando começa a ter dificuldade, elas trocam de galho. Então, cara, é um absurdo isso que as pessoas... Porque, cara, quando tu faz isso, tu tá automaticamente te matando. As pessoas têm que entender que quando tu deixa de fazer algo que tu quer muito, né? Seja uma dieta, seja acreditar num relacionamento, seja acreditar numa criação de filho, numa relação com pai e mãe, com irmão, com profissional, seja qualquer âmbito que tu queira progredir, tu vai encontrar dificuldade no caminho. Tu vai encontrar obstáculo no caminho. Se tu desistir, alguém lá na frente, no caso, o Emanuel desistiu daquilo ali que ele queria por alguma dificuldade, ele matou um Emanuel que estava ali na frente, 2 passos à frente. Né? Então eu sempre coloco isso para as pessoas entenderem, eu sempre coloco, cara, não para. Se tu realmente ama o que tu faz, realmente tu gosta do que tu faz, cara, não importa se as pessoas vão gostar ou não. Né? Que nem as pessoas assim, ai meu Deus, mas é muito difícil, as pessoas te criticam na internet. Cara, se as pessoas criticam na internet, o problema é delas. Eu tenho um ambiente de 200 milhões de pessoas no Brasil. É impossível que não tenha, desses 200 milhões, não tenha 1 milhão de pessoas que queiram ouvir o que eu tenho para falar, o que eu tenho para ensinar. Então, cara, porque se eu tenho 1 milhão que gosta de escutar o que eu falo, por que eu vou dar bola para 10 que me criticam? Cara, deixa falar, entendeu? Que nem eu sempre digo para as pessoas, a inveja nada mais é do que uma forma clássica de admiração. É uma forma complexa de admirar. Né? Porque a pessoa que critica, a pessoa que ela te coloca empecilho nas coisas que tu vai fazer, é porque ela não consegue fazer aquilo. Ela não consegue buscar aquele resultado. Né? Então, como ela não consegue chegar lá, ela não quer que tu chegue. Porque tu vai estar só comprovando que ela é uma pessoa que ela realmente não merece aquele lugar que tu está buscando. Ela não merece o resultado que ela quer, porque ela não paga o preço, ela não quer o sacrifício daquilo lá, quer tudo de mão beijada. Né? E o ser humano ele tem que entender isso, que, cara, tu quer chegar em algum lugar, tu tem que pagar o preço. Se tu não pagar o preço, não chega. É normal, se eu for no mercado comprar comida, eu tenho que pagar para sair com comida. Senão eu não como. É simples. Entendeu? Então a vida é muito simples. As pessoas dificultam, eu não consigo entender o porquê que as pessoas dificultam tanto É a porque a vida. gente é objetivo, cara. A gente é objetivo, a gente entende que é assim, ponto, né? Eu estava vendo uma pesquisa para compreender isso. Tipo, só 5% da população mundial está preocupada com esse desenvolvimento, sabe? E os outros 95% quer ficar nesse galho-galho, quer continuar indo sendo levado pela maré e deixar essa vida passar. E ficar invejando o outro, em vez de usar a inveja como uma motivação, sabe? Vamos dizer, poxa, ele conseguiu, então eu posso também. Sabe? As pessoas não querem parar para se conhecer, não querem parar para pagar o preço, sabe? E às vezes Exatamente. o preço é tão pouco, porque tipo, é só no... Gente, eu digo para vocês, isso processo é só no início. Depois você toma gosto, quando você vence a primeira barreira, acabou. Que a primeira barreira foi você mesmo que colocou. Então, é o que eu sempre digo, o primeiro degrau da escada, ele vai sempre ser o mais difícil. Não importa o que tu vai fazer. Tudo que tu nunca fez na vida vai ser o mais difícil porque tu não sabe. É que nem começar na Sim. internet. Eu sempre digo para as pessoas, cara, gravar vídeo. Esses dias eu ainda gravei um vídeo, aí veio tava trabalhando,
E aí veio uma colega minha dizer assim, nossa, como tu tá falando umas coisas legais agora na internet, né? Tu tem treinado? Ele, cara, eu treino, claro, eu invisto bastante, né? Nessa pandemia eu tenho investido bastante em treinamento, em cursos para poder falar melhor, para poder que a minha mensagem seja melhor entendida pelas pessoas. Mas, cara, é fazer. É simplesmente fazer. Se tu quer, receita simples. Se tu quer emagrecer, tu tem que fazer exercício. Se tu quer ter uma oratória melhor para fazer alguma coisa, tu tem que falar. Se tu não falar, não vai melhorar. Se tu não começar a correr, tu nunca vai ser um atleta de corrida. Então, cara, é normal. Se tu quer ser promovido, né? Se tu quer ser promovido e não quer apostar naquela coisa de sempre fazer a mesma coisa, sempre, cara, paga o preço, experimenta entrar na outra porta errada. Eu sempre digo, cara, é impossível as pessoas não terem a ambição, tá? E a ambição, geralmente as pessoas têm essa palavra ambição como uma coisa ruim, de eu querer ter muito dinheiro. Não tem nada a ver. A ambição, nada mais é ambição assim, cara, de eu saber o que tem depois dessa porta que eu nunca entrei, né? Porque geralmente o que acontece com o ser humano, né? Ele para na frente de uma porta que vai decidir a vida dele, e se tiver uma outra porta no lado, ele já fica em dúvida, né? Pá, e agora eu entro nessa ou entro naquela? Entendeu? Pô, decide Isso mesmo. o que tu quer e paga o preço. Se o máximo que vai acontecer é tu ter que voltar um pouquinho, né? Voltar um pouco pro último sinalzinho, para a última parada que tu fez e tomar um outro caminho, né? Mas se realmente a pessoa tem um objetivo de vida, tem claro o que ela quer fazer na vida, né? Um objetivo bem, uma clareza absurda, né? Que eu sempre digo, a pessoa para ela chegar em algum lugar, ela tem que ter uma clareza absurda, né? Meio que tem que ser uma coisa que, né, quase que doentia por aquele objetivo, né? Foi o que aconteceu comigo nas palestras. Então, pô, a pessoa disse para mim, tá, eu preciso escrever um livro, tu tem que ficar famoso para fazer palestra. Ah, eu tenho? Então tá, beleza, deixa para mim então. Peguei e fui fazer palestras, entendeu? Fui fazer palestra. A minha primeira palestra eu tive uma pessoa, era um monólogo, não era uma palestra, era um monólogo. E eu falei assim, cara, agora eu não vou parar. Se eu já fiz isso aqui, eu não vou parar. Na segunda já tinha 12. Pô, imagina, da primeira para a segunda eu tive 110% de aumento, cara. Né? Pulei um Isso, salto. isso. Então, pô, olha assim, de uma foi para 12 pessoas. Então, cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar. E aí foi 30, e foi 40, e foi 50. Quando eu vi, cara, quando eu me dei conta, né, sem ser famoso, eu sempre brinco isso, porque a pessoa ela me acompanha, eu sempre digo, cara, sem ser famoso hoje, com 3 anos e meio trabalhando com palestras, já consegui ser assistido por mais de 4 mil pessoas. Então, pô, né? Então, pô, se eu conseguir isso sem ser famoso, né? Imagina se com uma autoridade digital, buscando espaço no digital, conseguindo chegar a mais pessoas, né? Que nem, pô, agora hoje eu tenho a oportunidade de estar em Salvador, olha que coisa boa. Sem R$ 0 eu estou em Salvador, entendeu? Sem nenhum gasto, né? Então hoje eu tenho a oportunidade de estar em Salvador, que nem ali eu vi uma pessoa comentando ali que Aracaju estava assistindo em peso. Então, pô, olha onde eu tô, cara. Entendeu? Olha onde me levou, aonde me levou isso. Então, a tragédia, né? O que muitas pessoas em Blumenau também ali, ó, o Edeluz está falando ali em Blumenau, foi fantástico, cara, foi fantástico. Eu cheguei em Blumenau, fui tratado assim, cara, eu parecia uma celebridade. Os caras me buscaram no aeroporto, me levaram pro hotel, do hotel para fazer testagem de som e tal. Cara, entendeu? É uma coisa que é fora do contexto. Claro, eu plantei para colher isso, né? Mas é uma coisa que é muito forte, porque, cara, quem me conhece de perto sabe, cara, eu sou extremamente simples. Entendeu? Para mim, cara, a simplicidade me atrai, né? Eu não busco hoje coisas de ser milionário, de esbanjar. Claro que é óbvio que a liberdade financeira é um dos meus objetivos futuros, né? Claro que é. Mas eu busco mais, assim, fazer as pessoas entenderem. Então, quando eu vejo uma pessoa vencer com o que eu consegui falar para ela, com o que eu consegui explicar para ela, cara, isso vale muito mais do que qualquer dinheiro no mundo. Né? Isso vale muito mais do que qualquer aventura que o cara vai fazer, de qualquer crítica que o cara vai receber. Então, cara, é muito bom, né? É muito bom. Eu sou Cara, apaixonado hoje. isso é maravilhoso, meu velho. Aí recomendo para você que você faça uma pesquisa e pergunte, vá botando essas perguntas e veja, porque eu estava no momento que eu estava em dúvida, né? Não em dúvida, eu digo, peraí, eu tenho que ver quanto tempo, aquela coisa de transição de carreira, né? E aí eu digo, vou fazer uma pesquisa para entender o que a pessoa quer e o que é que recebiam de mim. E aí foram muitas pessoas dizendo, por causa de que você falava, eu consegui chegar em algum lugar, eu consegui me motivar, eu consegui entender.
E aí, velho, eu disse, pô, eu tô no caminho certíssimo, que é isso mesmo que eu quero, sabe? Tipo, você vê que as pessoas estavam preocupadas e utilizando o que a gente está falando para poder se desenvolver é magnífico. Então, aí, ó, depois o Ederlúcio aqui, depois de ouvir o Emanuel, fui campeão brasileiro. Entendeu? Então, pô, Sério? entendeu? Cara, não tem. Essa frase vale muito mais do que qualquer recompensa financeira que eu possa receber. E hoje eu não trabalho só com atletas. Eu tenho acompanhamento de atletas, mas não trabalho só com atletas. Né? Eu trabalho com outras. Na realidade, eu trabalho com quem quer vencer. Entendeu? Não, eu não me lindo objetivo. Ele, cara, tu quer vencer Você demite realmente. alguém? Oi? Você demite cliente que não, que só vai Sim. naquele jeito e não tem comprometimento. Graças a Deus, hoje meu problema não é financeiro, né? Não é financeiro, eu tenho uma vida bem tranquila financeiramente. Então, o que acontece? Hoje eu faço a minha primeira sessão e eu aperto. A minha primeira sessão de mentoria é quase uma tortura. Então, ali eu consigo tirar da pessoa, se eu vejo que ela não está disposta a pagar o preço, não adianta, ela pode me oferecer o dinheiro que for, entendeu? Porque não vai adiantar, eu não vou abraçar aquela causa, aquele objetivo dele, porque eu sei que ele não vai chegar lá, né? Ele não vai chegar naquele objetivo. E eu não quero, não é o momento dele. Não é que ele não vai conseguir chegar, mas eu explico, cara, não é o teu momento agora. Tu precisa de uma outra, de uma outra perspectiva de vida. Tu precisa dar alguns passos. Eu até te ajudo nesses passos, mas eu não vou apostar contigo agora as fichas nesse objetivo que tu quer, porque vai ser uma frustração para ti lá na frente. E eu tô te dizendo porque eu já passei por isso. Eu já passei por esse caminho. Né? Então eu gosto muito de pegar o meu cliente ali, a pessoa que me procura, que realmente quer vencer, eu pego pela mão e, cara, tu quer vencer, eu vou até o inferno, literalmente, contigo, para fazer tu conquistar teu objetivo. Mas tu realmente tem que querer. A partir do momento que eu ver que tu não quer, não é mais o teu momento de ficar do meu lado. Então eu sempre digo assim, cara, eu não me lindo objetivos. Qualquer objetivo que tiver, a gente vai alcançar, mas a pessoa tem que realmente estar disposta a pagar o preço. Se ela não está disposta a pagar o preço que a vida vai cobrar dela para ela alcançar aquele objetivo, cara, não precisa ficar do meu lado, não vai ser, tem milhões de profissionais aí que vão querer arrancar dinheiro de ti, né, para te iludir, que acontece muito, tem muito isso, tem muito profissional iludindo, né, iludindo atleta, e eu acompanho isso todo dia, eu vejo, cara, absurdos, cara fazendo absurdo, né, mostrando o cara, não, transformando numa coisa de good vibe, e tu tem que estar numa energia boa, é óbvio, mas tem coisas que a vida cobra e que ela não te dá a oportunidade de errar, de falhar, né? Apesar da falha fazer parte do processo, mas tem algumas coisas que não pode, ainda mais quando o cara que é teu mentor, que está do outro lado, permite que tu faça isso, que ele te diga assim, cara, tu realmente quer chegar nesse objetivo? Se tu quer chegar nesse objetivo, tu tá fazendo a coisa errada. Tu tá fazendo isso, aquilo errado. E se tu continuar fazendo, vai dar merda, tu não vai chegar. Tá? E aí o cara fica apavorado, né? O cliente fica apavorado, mas funciona, porque aí tu tem um filtro, né? Tu tem um filtro para a pessoa entender que, cara, realmente, se tu realmente quer, né? E hoje o meu trabalho é todo feito assim, né? É todo feito assim. Então hoje a gente tem o protocolo campeão, as mentorias. Então eu uni a expertise da vida policial, das características que me fizeram ser um policial especializado, junto com o meu acidente, junto com o desenvolvimento pessoal. Coloquei tudo isso dentro de um curso, dentro da mentoria, e entrego um negócio assim, é absurdo, é espetacular a quantidade de conteúdo. Né? Queria eu, na época que eu comecei, ter alguém que me entregasse tudo isso que eu entrego para as pessoas hoje na nossa mentoria. Né? Então, cara, é fantástico. Só vivendo o negócio para te estar mergulhado no negócio para te entender como é que funciona, mas eu sei que tu entende como tu é profissional assim como eu e sabe exatamente do que eu tô falando, né? Mas eu geralmente falo pra galera que realmente tá querendo se desenvolver e buscar um espaço. Já fica até o convite, que eu já vi que a gente tá quase estourando o tempo, em convite pra galera Tá. seguir, pra galera de Salvador que quisesse me seguir aí no Instagram, acompanhar o meu trabalho, né? Inclusive a galera que tá aqui no meu Instagram, que tá acompanhando aqui, quiser seguir o Elmar, Me segue também. seguir o Instituto Desbloque ali, que é muito material. Os caras fizeram uma jornada fantástica na semana passada, né? Absurdo, um conteúdo gigantesco. Uma semana de conteúdo não é fácil, não é qualquer picareta que consegue botar uma semana de conteúdo a rodar 1h30, 2 horas por dia. Não é qualquer um. O cara tem que ter muita bagagem, tem que ter muita experiência. E quem me conhece sabe que eu não faço jabá de quem não merece. Né? Eu não puxo, eu não Oh, estendo tapete para
para terapeuta fake news, para treinador comportamental fake news. O cara tem que ser de verdade. Se o cara não for de verdade, Obrigado, cara. não faz parte do time. Obrigado. Agora vem cá, tipo, uma ideia para quem tá meio balançando para se motivar, o que é que você recomendaria para alguém que esteja ainda balançado em seguir seus objetivos, ainda está preso na Matrix? O que é que você recomendaria? Cara, eu vou dizer assim, eu tenho um conceito diferente de Matrix. Eu adoro viver na Matrix, mas a minha Matrix é um pouco diferente, né? Ó, a Elisa ali falando, ó, segue a Elisa também, que a Elisa é a dupla do Elmar aqui, ela vai ficar brava comigo. Tá ali botando ali, tá botando o endereço ali do Instituto também, manda bala, que essa galera é fera. Mas, cara, como é que eu digo que a Matrix é o lugar onde tu tá liberto de qualquer coisa, dos nossos medos, dos maiores medos do ser humano. Então, cara, se tu tá indeciso é porque tu não tem clareza, né? Tu não tem clareza do que tu quer fazer, se realmente tu quer. Porque se tu quiser, realmente quiser vencer, quiser buscar esse objetivo, não vai importar o que está acontecendo na tua volta, o que as pessoas vão te falar. Tu vai literalmente levantar a cabeça e caminhar. E no passo do teu... E que nem eu digo, tendo clareza, tu sabendo onde tu quer chegar, faz um planejamento. Se tu não sabe como planejar, tem grandes profissionais no mercado, né? Tem o Elmar, tem a Elis no mercado, né? Vou dar uma puxada, tem eu aí no mercado, né? É chegar, é a gente conversar, né? Conversar, a gente vai fazer um planejamento, trilhar, fazer um caminho, uma linha reta para te traçar. É claro que vai ter objetivos, mas tu vai estar preparado com grandes profissionais do teu lado para poder te colocar no rumo certo, no prumo certo e poder te orientar quando os obstáculos aparecerem. Então, o que eu digo para as pessoas é vai e faz, e principalmente tenha clareza, né? Tenha muita clareza no objetivo, no resultado que tu quer e esteja disposto a pagar o preço. Porque se não tiver esses ingredientes de ter clareza e estar disposto a pagar o preço e colocar tempo e paciência nessa tigelinha de objetivos, não tem como dar certo. É impossível dar certo. E aí eu digo que é impossível porque quando a pessoa não quer, e esse é o maior poder do ser humano, né? O maior poder do ser humano tem 6 letras, que é querer. Né? Um ser humano, por querer, ele faz mais que 10 por dever. Então, se o cara quer, o cara vai lá e vai buscar. Não interessa as intempéries que aconteçam, não interessa se o mundo vai virar contra ele, ele vai lá e vai buscar o resultado. Simples assim, não tem muita delonga, explicar milhares de coisas. É isso aí, entendeu? É levantar a cabeça, clareza, objetivo, paciência, planejamento, plantar e estar disposto a fazer o sacrifício. Simples assim. Isso mesmo. Ah, que maravilha aí, ó. Aprendizado desse. Ô, meu querido, já está pertinho de acabar. Muito, muito obrigado, Emanuel. E vamos conversar para a gente fazer algum projeto bacana aí para essa galera na Claro, internet. eu tô só Enquanto ainda não está esperando, rolando eu tô só presencial. esperando o convite para poder ir para Salvador, né? A gente já tinha Ah, conversado isso lá no palestrante de eu ir para Salvador, a gente isso fazer mesmo. eventos aí, vocês virem para Porto Alegre, a gente fazer eventos aqui, fazer esse intercâmbio de conhecimento que eu tenho certeza que vocês têm uma bagagem absurda para passar, né? Eu tenho um pouco de experiência para passar para a galera daí. E se a gente juntar tudo isso, a gente consegue criar uma tribo gigantesca, uma tribo de vencedores, de pessoas que realmente querem ser campeões na vida, querem ser vencedores, né? Chegar no leito de morte e saber que viveram a vida de uma forma plena, sem ter nenhum medo, né, de passar para o próximo plano, porque não deixaram nada de resquício aqui de vida. Isso mesmo, velho. E você é um exemplo, saiba disso, com essa motivação, esse impacto, essa clareza, sabe? Isso é muito massa, é um exemplo para nós também, seus amigos e seus familiares que estão aí perto, viu? Muito massa, tá terminando já a live, muito, muito, muito obrigado. Falar com o Gui, que ele não apareceu, já reclamar com ele aqui, conquistá-lo. Viu? E a galera, semana que vem não vai ter live, porque eu vou estar fazendo treinamento de impacto emocional, mais forte, vou estar na formação. E aí, quinta-feira, temos live sobre motivação. Vamos fazer passo a passo, entender tudo certinho. E obrigado que vai fechar a live agora. Valeu, Manel. Feito, Muito, galera. muito Falou. obrigado. Um grande abraço. Viu? Eu sei que você passou um conhecimento aqui, pouquinho, que ainda tem muito mais. A galera segue lá, que vai aprender muito, muito mais. Abraço, meu velho. Feito, abração.